Olá, crianças, jovens, adolescentes. Vamos para mais uma aula de História. Falamos na nossa última aula de uma revolução muito importante que aconteceu na Inglaterra, um país da Europa. Nesse país, naquela ocasião, com esta revolução, o rei perdeu a cabeça. Então, a revolução na Inglaterra tira o poder do rei e dá o poder para a burguesia, grandes comerciantes, empresários, banqueiros. Hoje, na Inglaterra, ainda existe rainha, só que ela não tem poder para governar o país. Foi tirado dela, foi tirado da monarquia esse poder de governar a Inglaterra. Isso aconteceu naquela revolução que nós trabalhamos. Então eu quero que você hoje saiba diferenciar o que é uma monarquia e o que é uma república. Para isso, nós vamos falar também de cidadania. Quando eu falo de cidadania, eu falo de direitos, mas também de deveres. Eu falo de responsabilidade, eu falo de liberdade, eu falo de respeito, eu falo de comunicação. Presta atenção. Cidadania. Você sabia que tem direitos garantidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA? Entre esses direitos estão o direito de ter um lar e de ser criado e educado por uma família, o direito de aprender e, portanto, de frequentar uma escola. O governo tem como dever garantir a educação gratuita para todas as pessoas, crianças, pré-adolescentes, adolescentes, jovens, até adultos. Mas no nosso caso somos adolescentes, então o ECA, esse conjunto de leis, nos garantem alguns direitos. Isso é fundamental. Toda criança, todo adolescente tem o direito de ser protegido contra todo tipo de violência. Meu Deus, se você conhece alguma criança ou algum adolescente que sofre maus tratos, você tem que falar para uma pessoa da escola, por exemplo, para uma pessoa que saiba como conduzir esse problema para as autoridades, porque isso é crime. Mas ser cidadão não é só ter direitos, é também ter deveres, como respeitar as leis e os direitos alheios, os direitos dos outros, preservar os bens públicos e o meio ambiente, tratar a todos com respeito. É muito comum hoje na televisão a gente ouvir falar de sustentabilidade. Sustentabilidade é preservar o meio ambiente, aproveitar dos recursos que tem a natureza, mas de uma forma sustentável, de uma forma responsável, pensando nas gerações futuras. Direitos e deveres são duas faces da cidadania. Se eu perguntar para você o que é cidadania, cidadania é esse conjunto de direitos e deveres que todos os cidadãos têm numa sociedade. Ter direito à vida, à liberdade, à igualdade perante a lei, não importa a sua cor, não importa a sua opção sexual, não importa se você é pobre, se você é rico, todos somos iguais perante a lei. Nós podemos então, mediante essas leis, podemos participar de movimentos sociais, associações de bairro, sindicatos e partidos políticos. Temos a liberdade de expressão. Infelizmente, muitos desrespeitam os outros porque esses outros pensam de forma diferente. Eu posso votar em quem eu quiser, porque eu tenho as minhas convicções, a minha maneira de pensar. E não é porque eu votei num ou votei no outro, eu tenho que ser criticado. Nós temos liberdade de expressão, de manifestar a nossa opinião. Posso falar? Eu tenho liberdade para falar. Mas eu não posso, na minha liberdade, desrespeitar os outros. Eu achei isso aqui engraçado. Não estou descabelada.
é que meus cabelos têm liberdade de expressão. Você entendeu? Liberdade de expressão, como eu falei. A escolha é sua, a responsabilidade também. Eu posso falar no Facebook sobre política? Posso, mas com respeito. E outra, aqui. Liberdade de expressão não significa que eu posso propagar notícias falsas. Se eu pego no Facebook, no Zap, uma notícia séria e passo para outro, que passa para outro, que passa para outro, vira uma bagunça, eu preciso saber se aquela informação é um fato, se é verdade. E outra, eu preciso saber se naquela informação não há desrespeito com relação a ninguém. Tá bom. Se você já foi para Ribeirão Preto, você deve ter passado pela Praça 15 de Novembro, Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, Rua Benjamin Constant, Praça da República. Em sua cidade há um ou mais logradouros endereços com alguns desses nomes? O Brasil nem sempre foi uma república. O Brasil já foi monarquia. O Brasil foi governado por 2 reis, 2 monarcas, Dom Pedro I e o seu filho Dom Pedro II. Mas o Brasil proclamou a república. Então nós temos agora presidentes da república. Aqui eu trouxe uma foto de Ribeirão Preto antes e depois. Ribeirão Preto tem muitas ruas, praças que homenageiam a República, a proclamação da República. Quem é que proclamou a República? Marechal Deodoro da Fonseca, o nosso primeiro presidente. Ele era amigo, inclusive, de Dom Pedro II. Mas quando ele proclamou a República, Dom Pedro II teve que sair do país. Foi para a Europa. Não havia mais lugar para a monarquia no Brasil. Agora o Brasil deixava de ser governado por um rei e passava a ser governado por um presidente. E esse era um soldado, um militar. Na República, o chefe de governo é o presidente ou o primeiro-ministro, porque tem república cujo chefe de governo não é o presidente, mas é o primeiro-ministro, como no caso da Inglaterra hoje. Ambos são eleitos para governar por um tempo limitado e assim não ocupam os cargos por toda a vida. Quem governa por toda a vida é o rei. No Brasil, de acordo com a Constituição, um conjunto de leis, o chefe do governo é um presidente eleito para ocupar o cargo durante 4 anos. Olha só que legal. Numa monarquia, quem exerce a função de chefe de Estado é o rei ou a rainha. Rainha Elizabeth II. Em abril agora faz 95 anos. Geralmente, esse cargo é hereditário, passa de pai para filho, geração para geração, havendo revezamento entre os membros da família. O cargo é vitalício, é até a morte. Ela é rainha da Inglaterra, até a morte. Depois será o filho dela. Mas lembre-se, não é ela que governa a Inglaterra. Porque a Inglaterra teve uma revolução. O rei perdeu o poder. Quem assumiu o poder foi a burguesia. República. Na república, o poder emana, o poder vem do povo, através do voto. E o chefe de Estado é escolhido através do voto direto. Muito bem. Esse Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, não é mais presidente, agora é o Joe Biden. Isso aqui você vai responder no seu caderno. Escreva o título da nossa aula de hoje, Cidadania. Escreva a pergunta no caderno. Explique com suas palavras o que é cidadania. Responde. Apresente alguns exemplos de direitos relacionados à liberdade de expressão. Responde. Eu corrijo na próxima aula. Um abraço.